família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, medicina do estilo de vida. Você já ouviu falar? Não ouviu? Hoje você vai descobrir tudo. A cada 2 mortes, uma poderia ser evitada com a prática de exercício físico. E vamos falar só de exercício, vamos falar sobre alimentação, sono, o seu estilo de vida. E eu trouxe a especialista Luísa Montesante para falar sobre esse assunto. Muito obrigado, Luiz. E aí, estou muito feliz aqui pelo convite. Vamos ver se a gente traz essa ideia da medicina do estilo de vida aqui para a boca do povo, né? Vamos lá, e antes de começar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Academia Tibum, uma academia lá de Mato Grosso do Sul, que visa a educação aquática por meio da segurança e sobrevivência aquática, com uma formação global das crianças, tanto afetiva, social, motor e cognitiva. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, todos com certificados. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia aí no monitoramento do seu aluno, para você fazer avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, mandar as avaliações por gráfico, mandar vídeos para o seu aluno, tem o seu próprio aplicativo. A Fábrica Criativa de Aula de Natação, que te auxilia na criação de planos de aula. Está com dificuldade de parar, criar sua aula? A gente auxilia fazendo aulas para bebê, infantil, adolescente, adulto e hidroginástica. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e faça ações aí na sua região. Mas vamos deixar de papo. Luiz, vamos falar o que é então a medicina do estilo de vida e como ela diferencia da abordagem convencional. Então, olha só, a medicina do estilo de vida é uma abordagem nova, né, que surgiu nas últimas décadas nos Estados Unidos. Ainda no Brasil, ainda não é uma especialidade médica, mas pelo American College de Lifestyle Medicine, o que significa? São abordagens baseadas nos 6 pilares do estilo de vida que tenham embasamento científico não só para promover saúde, mas também para tratar e reverter doença. Então, antes a gente tinha 2 extremos na medicina, né? Uma medicina mais preventiva e, do outro lado, uma medicina mais curativa, mas esse tratamento sempre baseado em medicação. E a medicina do estilo de vida traz toda essa abordagem de preventiva até curativa, sempre como um primeiro momento a oferta de uma mudança do estilo de vida que seja significativa e tenha impacto na vida das pessoas e da população. Aí você comentou desses 6 pilares, como eles se sustentam a medicina do estilo de vida e como elas se interconectam? Então, olha só, nós temos 6 pilares. A gente tem alimentação, sono reparador, atividade física, relacionamentos positivos, manejo do estresse e também controle do uso e do abuso de substâncias tóxicas como álcool, tabaco e outras drogas, né? E elas se relacionam de uma forma muito interessante, porque é muito comum quando uma pessoa tem um pilar bom, isso acaba servindo de alavanca para ela trazer os outros pilares, né? Então, é muito interessante que tem uma espiral, né, de evolução a partir do momento que a pessoa traz a medicina no estilo de vida para o seu estilo de vida, e o contrário também é verdade, né? A gente vê uma pessoa, por exemplo, que tem falta de relacionamento de qualidade, evoluir para mais sedentarismo, uma alimentação que não é tão saudável. Então, quando a gente vai melhorando num crescente, quando a gente vai piorando também num decrescente. Um ponto que você falou que é muito importante são essas conexões saudáveis, né? Que diminui aí a mortalidade, acho que você comentou lá na palestra que eu assisti com você, em 30%. E eu queria saber que não só isso, mas como a medicina do estilo de vida também contribui na prevenção e tratamento de doenças crônicas. Então, olha só, hoje em dia a gente tem um dado muito importante de que 60%, por exemplo, das demências podem ser evitadas com bons hábitos, mesmo que você tenha uma genética importante, né? 80% das doenças cardiovasculares, em torno de 60% dos cânceres de neoplasia. Então, se a gente consegue trazer bons hábitos, né, para a nossa população, a gente tem um impacto não só da saúde, mas o impacto financeiro.
E o que é bem interessante é que isso nunca é tarde para começar, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, pessoas com 50 anos que começam a trazer, né, alimentação, atividade física, pelo menos 4 pilares do estilo de vida para a sua vida, acabam aumentando sua expectativa de vida em 13 anos, que é muita coisa, né? Quando você já está com 50 anos, né? Então, o impacto é bem importante. Mas mais do que trazer os pilares, para os pilares não serem de uma forma muito prescritiva, né? Do médico virar e falar, olha, você tem que comer direito, você tem que fazer atividade física, como se fosse mais um remédio. Às vezes, muitas vezes eu vejo as pessoas colocarem isso na prescrição, até com uma boa vontade. Se você não consegue ter uma técnica, né, de se conectar com o seu paciente e trabalhar num plano coletivo de melhoria daquilo que ele acha importante para ele melhorar, isso não faz muito sentido. Então, a gente trabalha muito não só o conteúdo, né, que são os pilares, mas a forma que a gente faz essa construção de um estilo de vida melhor com os nossos pacientes. E não só médicos, né? Então, chama medicina estilo de vida, mas eu acho que, como a gente comentou anteriormente, né, todo profissional que acompanha uma pessoa, seja um educador físico, fisioterapeuta, o psicólogo, né, eu acho que esse referencial teórico é para todo mundo que quer promover saúde e cuidar das pessoas que estão doentes. E aí, por exemplo, aprendi muito com meus pais que a gente sempre ensinava pelo medo, né? Você coloca medo na pessoa, fica falando das coisas ruins, só que esse medo não mobiliza, né? A gente perde esse medo rapidamente. E aí só ficar mostrando as coisas ruins, a pessoa não executa. A gente precisa trazer aquela voz ativa. Eu queria que você falasse qual que é o papel do médico, do educador ou do nutricionista, como você comentou, nesse estilo de vida. Eu acho que é muito culpa da nossa formação, né? A gente aprendeu, e não só na medicina, mas principalmente na medicina, a gente tem um contato bem hierarquizado, né? Então, o médico é o detentor do conhecimento e o paciente, se tiver juízo, obedece. Isso não funciona, né? Então, quando a gente mobiliza o paciente até às vezes leva um susto, né? Então infartou, parou de fumar, mas isso não se sustenta. Mas a maneira com que a gente aprendeu é essa, de colocar o dedo no nariz do paciente, falar assim, olha, vai ficar cego, vai perder o rim, vai cortar a perna fora, né? E quando a gente faz esse tipo de comunicação com o paciente, o que é o natural do ser humano, né? Se eu pego e falo para você, Renato, não gostei da sua camiseta que é cor-de-rosa, o que você vai falar? Não, mas olha só, é porque cada vez eu venho com uma de cor diferente, não sei. A primeira coisa que a pessoa faz quando a gente coloca ela em xeque, né? Ela é tentar argumentar contra aquilo, né? É dar desculpinha, digamos assim. Mas quando a gente se coloca de forma colaborativa, fala assim, então, Renato, você já fez sua paleta de cores? Você acha que outras cores seriam mais interessantes para o seu tipo de pele, né? Então, assim, olha, então eu abro um espaço para uma conversa. E pode ser que o Renato queira melhorar o estilo dele, não com a camiseta cor-de-rosa, mas, enfim, usar uma roupa, um blazer, alguma coisa. Então, assim, a gente tem que negociar, ver o que faz sentido com aquela pessoa. Porque se eu sou médico, o paciente é diabético, eu acho que ele tem que começar com a dieta. Mas o paciente, ele está mais interessado em se conectar com as pessoas, ou está preocupado com o sono dele, que está muito ruim. Então, se ele não dorme bem, no outro dia ele não tem paciência para comer bem, né? Ou para cozinhar, eu tenho que começar por isso, porque justamente vai fazer esse espiral crescente, né? Então, por isso a importância da continuidade do cuidado. Então, não vai ser numa consulta que qualquer profissional de saúde vai conseguir oferecer para um paciente um planejamento de cuidados, porque isso é para décadas, né? Para o resto da vida, mas sim nessa continuidade do cuidado, sempre respeitando o que é importante naquele momento para o paciente. E nesse o que é importante para o paciente, como a gente escolher o que é o mais importante? Você tem aquela roda do estilo da vida, que aí você consegue analisar e ver o que você vai começar primeiro para auxiliar ou esse paciente, ou esse aluno, seja quem for. Então, geralmente, o que é claro, né? Nós, enquanto técnicos, a gente precisa passar para o paciente um feedback nosso muito claro do que a gente acha que é importante, né? Então, informação é importante, sempre de forma positiva e não assustando a pessoa. E a partir disso, a pessoa tem que tem que ser respeitada na sua escolha de onde ela vai começar, ou até mesmo respeitada por não começar nada.
né? Não é por conta disso que eu vou deixar de prestar assistência para essa pessoa, tá? Então, a gente costuma começar, faz mais sentido começar naquele pilar, né? Naquele hábito ou naquele pedaço de hábito, porque às vezes a pessoa não vai atingir o que a gente preconiza de atividade física, por exemplo, de 150 minutos por semana, mas ele vai se mobilizar a começar a fazer hidro 2 vezes por semana, né? E a gente vai validar isso, né? A gente vai reforçar o quanto isso é importante, isso já traz benefícios para ele. Então, é começar por aquilo que o paciente se sente mais, não vou falar paciente, a pessoa se sente mais confortável, se sente mais otimista, ou que faça mais sentido para ela, tá? Então, o plano é individualizado, baseado naquilo que é importante para o paciente. A gente vê muita resposta pronta ou muito case pronto que a gente fala, você tem que diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, mas como ter esse gerenciamento desses sentimentos que estão tão presentes nessa nossa vida hoje, que é tão corrida, tão louca, como o gerenciamento desse estresse é considerado um pilar aí para a nossa saúde? Pois é, o estresse é algo que mobiliza muito a gente, que é muito, e ao mesmo tempo é muito negligenciado pelos médicos, tá? Por quê? Porque a gente acaba ou fingindo que não ouviu e normalizando, não, porque quem não está estressado hoje em dia, ou no outro lado, que é tão ruim ou até pior, é a gente medicalizando, né, esse sofrimento. E muitas vezes é importante a pessoa estar num sofrimento, num desconforto, porque o desconforto move a pessoa, né? E se muitas vezes a gente sedar esse estresse do paciente, né, ou da pessoa com medicamento, então não é que ele vai deixar de estar estressado, mas o estresse, num momento, não vai incomodar tanto ele. Ele vai deixar de procurar respostas para a vida dele, né? Ao invés, o ideal seria que a gente pudesse entender com a pessoa, porque cada um é de um jeito, né? O que é que, em que momento você consegue estar numa atenção plena, estar em flow, se desconectar dos problemas? Quais são as barreiras que te impedem de se mover contra esse estresse, né? Então, a partir disso, a gente vai fazendo um planejamento e quando for necessário, sim, né? Quando estiver criando um sofrimento mental, a gente medicar isso de forma adequada. Quando a gente fala de medicina do estilo de vida, a gente pensa muito na prevenção, de não deixar a doença acontecer, mas aquelas pessoas que já possuem doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, como a gente consegue fazer esse tratamento integrado aí aos pacientes? Olha, qualquer consenso, se você for procurar qualquer consenso de qualquer doença crônica, os consensos de especialidades, que são orientação das especialidades, dos experts naquela doença, a respeito de qualquer doença crônica, sempre vai estar como um primeiro passo modificação do estilo de vida. Só que quando o médico está estudando, ele pula essas páginas, assim, e já vai direto para o tratamento medicamentoso. E isso é uma falácia, porque hoje em dia a gente sabe que tem várias estratégias que são mais impactantes e assertivas do que a própria medicação. Vou te dar um exemplo, por exemplo, isso não é ontem que a gente sabe, isso a gente já sabe há mais de década, né? Por exemplo, a pessoa que está pré-diabético, né? Já sai do médico com uma receita de metformina. A metformina vai diminuir em 30% a 35% a chance desse paciente virar diabético. Já é interessante. Mas se esse paciente fizer atividade física e perder modestamente o peso, modesto, 5%, tá? Então, uma pessoa perder aí 2 quilos, 3 quilos, ele diminui em 65% o risco dele de ter diabetes no futuro. Tá? Então, isso é muito impactante. Mais do que isso, já ficou diabético. A gente sabe que uma intervenção que a gente chama de multimodal, né? Então, a alimentação, atividade física, sono, manejo do estresse, cessação de tabagismo, isso acaba impactando e conseguindo até reverter o diabetes, né? Ou seja, o paciente sem medicamento conseguir retomar os níveis glicêmicos dele, então uma glicemia normal, uma hemoglobina glicada normal, sem o uso do medicamento. Então isso é muito impactante. E a sua forma de pensar, a sua forma de agir, o bem-estar físico, o bem-estar mental, afeta muito também na sua saúde. Às vezes a gente somatiza as doenças só pela parte mental. Qual que é a importância dessa conexão aí, social para o bem-estar físico e mental, de acordo com a medicina do estilo de vida? Olha só, isso dá pano para manga, essa pergunta, tá? Então, assim, a gente pode pensar em abordagens muito
pontuais. Por exemplo, uma depressão leve, tá? Que é a maior parte dos casos de depressão são enquadrados como uma depressão leve. Nos estudos, você oferecer para esse paciente medicação, oferecer terapia, oferecer atividade física, tem o mesmo impacto, tá? Então, é tão resolutivo qualquer um dos três, tá? A gente tem estudos mostrando até, inclusive, que dança parece que é o mais assertivo no tratamento da depressão leve. Mesmo a depressão moderada ou grave acaba demandando menos medicamento, menos tempo de tratamento farmacológico quando associada à atividade física. E a gente achava muito que a atividade física estava relacionado apenas nesse sentido. A pessoa sai, a pessoa espairece, a pessoa se conecta com outras pessoas. Mas é o próprio efeito biológico mesmo da atividade física, tá? Além de quem faz atividade física, aumenta esse risco, digamos assim, de encontrar pessoas e se socializar e ter um contato importante. E isso também reduziu o estresse, porque isso reduz cortisol e toda a cascata inflamatório que o cortisol pode trazer na vida da pessoa. E aí eu acho que a grande dificuldade é implementar esses hábitos, né? Então as pessoas se matriculam nas academias, elas começam a fazer atividade, muda a alimentação, mas o difícil é ficar mais tempo, porque ela sai do zero e já quer ir pro 100, vai fazer aquele regime, vai fazer aquela dieta, já corta tudo, e aí ela não consegue permanecer por muito tempo. Como fazer essas mudanças de hábitos, principalmente a longo prazo? Eu sou muito favorável a que a gente, a partir do momento que a gente escolha por onde a gente vai começar, então, poxa, eu acho que para mim faz sentido eu melhorar meu sono e melhorar a minha alimentação. Eu sei onde eu quero chegar, mas eu começar com uma meta pequena, tá? E aí aquela história da meta SMART, né? Que é uma coisa que seja específica, mensurável, alcançável, relevante em determinado tempo. Então, por exemplo, eu quero melhorar meu sono e eu sei que eu não estou conseguindo parar de assistir minha Netflix, tá? Então, eu tenho que diminuir meu tempo de Netflix. Então, como que eu vou fazer isso? Então, eu estou no meio de um seriado, tá muito legal esse seriado, eu não vou parar de assistir minha série. Então, tudo bem. Então, vou combinar que eu vou assistir essa série apenas de quarta e sexta-feira. Então, uma coisa bem específica. Não assistir a série de quarta e sexta-feira. Porque isso é mensurável. Ou você assiste ou você não assiste. Dá para você checar. Não é assim, vou assistir menos série. Isso não é mensurável, menos série. Ou é muito pouco mensurável. É alcançável? Sim, para mim, diminuir 2 vezes por semana já faz mais sentido. Eu tirar de uma vez por todas, para mim vai ficar complicado. Isso é relevante? Super relevante. 2 noites melhores que eu vou dormir durante a minha semana. Em quanto tempo? Vou tentar fazer isso por 1 mês. Vamos ver se isso se torna um hábito. Porque mesmo que seja uma meta pequenininha, quando a gente pensa no decorrer do tempo, isso acaba trazendo muito benefício. Então, é como se a gente fosse atirar uma flecha. Então, se eu atiro uma flecha assim, ó, bem ali, e outra bem ali, as duas vão chegar no mesmo lugar, porque elas estão juntinhas em paralelo. Se uma das minhas flechas, eu faço uma modificação, por exemplo, eu corto o pãozinho do café da manhã, eu vou caminhando até o ponto, até a padaria, eu vou ir dormir todo dia meia hora mais cedo, lá na frente ela cai em outro lugar, né? Então, isso pode ser um efeito pequeno, agora uma força de efeito pequena, agora, mais no decorrer do tempo, isso vai trazer benefício para a pessoa, né? E aí, ir revendo de tempos e tempos as metas. E se não conseguiu, tudo bem, é porque a gente não elaborou bem essa estratégia. Então, vamos ver como que a gente pode fazer para essa estratégia dar certo? Eu queria saber de você quais são os desafios que a medicina do estilo de vida tem para a prática clínica aqui no Brasil. Todos, né? Então, a gente pode começar com falta de política pública, né? Porque é muito bonito eu falar em fazer atividade física e comer direito para uma pessoa que sai 4 horas da manhã da casa dela, que demora 2 horas na condução e no trajeto de volta é a mesma coisa e tá num esquema 6x1, né? Só folga 1 dia por semana. Então, como que eu posso exigir que no único dia de descanso dessa pessoa, que tá dormindo 4, 5 horas por noite, ela faça marmitas saudáveis, que ela vá caminhar na praça, muitas vezes uma praça que não está iluminada, que não tem um calçamento adequado,
e não tem, por exemplo, uma feira livre no dia que ela está de folga para poder comprar alimentos que sejam saudáveis. Então, primeiro, política pública, tá? Do outro lado, né? Então, pensando numa bolha que tem mais acesso a medicamento, tudo isso, né? É uma coisa da modernidade de querer soluções fáceis, né? Então, para mim, é mais fácil eu comprar um medicamento injetável para eu perder peso do que eu reestruturar a minha vida, né? Então, eu acho que tem, puxando assim para esses dois extremos, né? Eu acho que esses são dois desafios, tá? Da gente querer não ter uma vida que nos permita ter boas escolhas, ou então querer uma resposta muito fácil. A gente começou o nosso papo falando dos 6 pilares da medicina do estilo de vida. Para quem está aí do outro lado, acho que a grande dúvida é por onde começar? Qual que eu escolho? Porque são tantos itens aí, tem algum que eu devo começar ou é individual para cada um? Totalmente individual. E assim, qualquer mudança conta, né? Então, minha pergunta é, o que você acha... são duas perguntas, na verdade. O que você acha nesse momento? Faça essa reflexão. O que você acha que seria mais fácil de você implementar no seu dia a dia para ter uma vida mais saudável, tá? E a minha segunda pergunta é, qual seria o primeiro passo em direção a esse lugar? Tá? Então, você não precisa implementar já uma mudança drástica logo de começo. Você pode pensar num primeiro passo e marcar em que momento você vai dar um segundo passo em direção aonde você quer alcançar. E eu queria que você deixasse aí para o nosso público as suas redes, os seus contatos, quem quer conhecer mais sobre a Louise, sobre os seus novos projetos, se quiser também contar sobre algum projeto, fique à vontade. Muito bem, então eu vou falar de duas coisas. Então, primeiro, meu Instagram, né, que eu posto bastante meu dia a dia enquanto geriatra, né, que é o @doutora DRA Louise Geriatra. E outra coisa que eu gostaria de divulgar também é a ONG que eu faço parte, que é a Zoé, que presta assistência à comunidade ribeirinha, lá do Tapajós, nos arredores lá de Belterra. Então, curta, se puder, nos siga, doe para a Zoé, porque a gente faz um trabalho muito importante cuidando de quem cuida da floresta. Luiz, eu queria agradecer muito a sua presença, agradecer quem está aí do outro lado, mas principalmente agradecer os nossos parceiros, a Tibum Educação Aquática, a Plataforma Educar, o aplicativo da Swimtrack, a Fábrica Criativa de Aulas de Natação e a Sobrasa, que busca aí a redução no número de casos de afogamento, tentando sempre salvar vidas. Não sei se você sabe, mas a segunda principal causa de mortes em crianças é o afogamento. Vamos juntos nessa luta. Luiz, e mais uma vez queria te agradecer e já te convidar para uma próxima entrevista para a gente falar de um dos pilares, que é o exercício físico, que a gente falou o ano inteiro de 2024 essa importância, de a gente falar sobre a importância do exercício físico para a medicina do estilo de vida. Vamos lá. Então, muito obrigado pela presença, obrigado para vocês aí do outro lado, compartilhe essa entrevista, com certeza alguém precisa saber disso, algum parente seu, algum amigo que está precisando melhorar a qualidade de vida, mande essa entrevista para eles, é muito importante aí, auxilie seu amigo, ajude alguém aí do seu lado. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.